Olá pessoal, vamos continuar então Direitos Fundamentais, semana 3, dia 6, parte 2. Agora vamos falar sobre a prisão na Constituição Federal ainda, né? Agora só que a gente vai continuar prisão na Constituição Federal, mas a gente vai falar agora prisão civil por dívida, ok? O artigo 5º, inciso 67, vai dizer que não haverá prisão por dívida. Então não haverá prisão por dívida é o que? A nossa famosa regra, perfeito? Caiu na prova. Não haverá prisão por dívida, civil por dívida, a resposta está correta. Agora ele vai colocar o que? Isso aqui, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Inadimplemento, ou seja, não paguei voluntariamente de forma indesculpável a pensão alimentícia, certo? Então é isso que está dizendo essa primeira parte. E a do depositário infiel. Então esse inciso aqui ele traz muita confusão aí pelos concursandos, e por isso que o examinador adora. Quanto mais uma questão é errada em prova, mais ela se repete, ok? Então essa é a regra do examinador. Então veja o seguinte, nós temos uma situação aqui que alterou significativamente esse inciso 67. Primeiro, o depositário, então é aquele que figura num contrato de depósito, direito privado, que existe dois sujeitos, então o depositante e o depositário. Então o objeto típico do contrato é o que? Uma coisa móvel. O titular dessa coisa móvel a deposita, ou seja, deixa sob custódia de um terceiro, que é o depositário. E este infiel é o que? Ele tem um prazo para devolução desse bem. E aí, chegando no prazo, ele vendeu, ele se desfez, então ele passa a ser um depositário infiel. Olha só o que diz aí. Então, o depositante espera, obviamente, que o depositário restitua a coisa móvel quando solicitado, nas condições de conservação e manutenção que lhe foi entregue. Caso o depositário não cumpra com o contrato, seja por perda, alienação, consumo ou destruição do bem sob depósito, a Constituição autoriza a prisão do depositário infiel. Então a Constituição Federal vai autorizar a prisão do depositário infiel, mas essa previsão atualmente não é mais aplicável, certo? Então a gente vai ver aí agora. Então, voltando aqui, então a regra é o que? Não há prisão por dívida. Ok? Então essa aqui é a regra de quem dá prisão. Qual prisão? Prisão civil. Ok? Então, prisão civil, nós temos a regra e também nós temos a nossa famosa exceção. Então, a nossa exceção é somente a pensão alimentícia. Certo? Então aqui, depositário infiel atualmente não há mais essa possibilidade.
Agora minha pergunta é, por que que não há mais essa possibilidade? O que tornou esse dispositivo inaplicável? Vamos ver? Então olha só. Em 1988, então, nasce então, a Constituição Federal, criou as duas hipóteses de prisão civil, devedor de alimentos e depositário infiel. Em 92 vem o tal do Pacto do São José da Costa Rica, certo? Esse pacto é tratado internacional do que de direitos humanos, que prevê apenas a hipótese de prisão civil do devedor de alimentos. Então, nesse pacto internacional de direitos humanos, no qual o Brasil é signatário, ele não contempla a prisão do depositário infiel. Então, como que o Brasil vai assinar um tratado de direitos internacionais, de direitos humanos, tratado internacional de direitos humanos, no qual não há previsão de prisão civil por depositário infiel, e a Constituição aplica? Então, quer dizer, há um conflito, certo? Então aqui então vai ter o que? Um conflito entre a Constituição Federal e o Tratado de São José, sendo que boa parte da doutrina e da jurisprudência à época então passou a entender que o pacto seria afastado do ordenamento jurídico a possibilidade de prisão do depositário infiel. Perfeito? Vem em 97, o STF traz um entendimento de que os tratados internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil têm status de lei ordinária federal. Então o STF, primeiro, ele acha que é isso aqui, 97, tem status de lei ordinária federal. Em 2004 vem a emenda constitucional 45, falando que quando tiver um tratado de tratados internacionais de direitos humanos, quando ele for aprovado na forma, certo, no rito especial de emenda, ele vai ter o que? Status de emenda constitucional. Perfeito? Então, Tratado Internacional de Direitos Humanos que for aprovado no rito de especial de emenda terá status de emenda constitucional. Em 2008, o STF altera o entendimento inicial dele. Agora ele vem dizendo que os tratados internacionais de direitos humanos possuem status supralegal, acima da lei, certo? E abaixo da Constituição Federal. Então, assim, os estados tratados de direitos humanos, a partir daí, dependeriam de como ele foi incorporado no ordenamento jurídico, perfeito? Se for incorporado pelo rito ordinário, terá status da supralegalidade. Se ele for aprovado pelo rito de emenda, ele terá status constitucional, perfeito? Volta. Ok? Então assim, ó, eu tenho a Constituição Federal e vai ter uma emenda à Constituição, certo? A emenda à Constituição, ela tem o que? Status, ela está na mesma hierarquia de quem? Mesma hierarquia da Constituição Federal, ela foi alterada, está dentro da Constituição Federal, perfeito? Agora, tratados de direito, tratados internacionais de direitos humanos, esqueci o I ali, tá? Tratado Internacional de Direitos Humanos, que ele for no rito de emenda à Constituição Federal, vai estar o que? No mesmo nível da Constituição Federal. Terá então status
que? Constitucional. Ok? Agora, Tratado Internacional de Direitos Humanos, que ele for aprovado pelo rito ordinário, de lei ordinária, então ele vai estar o quê? Abaixo da Constituição Federal. Então veja, tem a Constituição Federal e aqui em cima vai estar no mesmo nível o Tratado Internacional de Direitos Humanos de rito de emenda à Constituição. Abaixo dele vai estar quem? Abaixo da Constituição Federal vai estar o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que foi pelo rito ordinário. Perfeito? Só que terá status de supralegalidade, então estará acima da lei. Então aqui embaixo vai estar agora quem? A lei. Perfeito? Então veja, o que aconteceu então? A Constituição Federal tinha duas possibilidades de prisão por dívida, um por pensão alimentícia, outro por depositário infiel. Já nos tratados internacionais de direitos humanos aí do São José da Costa Rica, que foi entrou no ordenamento jurídico com o rito do ordinário, ele é o que? Ele é um ato, tem status de supralegalidade, está acima da lei. Então nele está a previsão só quem? De prisão civil por pensão alimentícia. Então veja, na Constituição Federal temos a previsão de duas, abaixo dele nós temos quem? O Tratado de Direito Internacional, e abaixo tem a lei. Agora a lei vai normatizar, a lei vai trazer, vai trazer a eficácia. Na realidade isso aqui vai ser uma eficácia o que? Contida, porque a lei pode restringir, certo? Então a eficácia contida, ela vai tratar sobre prisão. Nesse caso aí que a gente está vendo, prisão civil. Agora a minha pergunta é, nesse caso de prisão civil, você pode colocar na lei de depositário infiel, tendo em vista que tem uma norma acima dela impedindo? Resposta: não posso colocar na lei prisão civil de depositário infiel. Por quê? Porque temos aí um tratado internacional de direitos humanos que ele é supralegal. Então na Constituição Federal existe, no Tratado de Direito Internacional não foi previsto e a lei não pode regulamentar. Perfeito? Então é essa a ideia. Então está agora inaplicável a prisão do depositário infiel. Então, diante disso, então, o Pacto São José da Costa Rica derrogou a legislação pretérita passada que regulamentava a prisão civil do depositário infiel, impedindo igualmente a sua regulamentação futura. Por quê? Porque ele está acima dela. Pois o referido tratado é superior à lei ordinária. Assim, hoje não é mais possível a prisão do depositário infiel. A única prisão legítima por dívida civil é o do devedor inexcusável de alimentos. Perfeito? Então a esse respeito, então a STF trouxe aí o entendimento dele, que é o quê? O caráter especial do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, ratificado sem reserva pelo Brasil em 92, a esses diplomas
internacionais sobre direitos humanos é reservado lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição Federal, então, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato da ratificação, ok? Então ele foi firmado então pela súmula vinculante aí, deve ser observada por todos, que é ilícita, ilegal a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a sua modalidade de depósito, ok? E assim nós terminamos aí essa explicação. É interessante esse inciso aí, cai muito em prova. Beleza, meu povo? Um abraço e vamos lá.